Bom dia, colegas, tudo bem? Aqui é Gerson falando, presidente do Sintrajuf, também da coordenação da FENAJUF. A gente está em Brasília essa semana, desde ontem, segunda-feira, para cumprir um conjunto de atividades aí sobre pautas que estão na mesa, né? Na preocupação imediata aí da categoria. Dentre eles, um que eu quero me dirigir aqui aos colegas da Justiça Federal e do TRF, que estão mais afetados por ele, que é a questão dos quintos, né? Os quintos incorporados no período de 98 a 2001, que estão aí na iminência de serem absorvidos pela reposição salarial. A gente lutou tanto para conseguir, mas os colegas, alguns desses colegas que têm esses quintos, né, podem não ter reposição salarial, porque tem decisão do Supremo determinando sua absorção pelo reajuste. A gente quer fazer uma informação sobre isso, eu peço que vocês, né, acessem as informações do sindicato e compartilhem com os colegas que estão na mesma situação. Primeiro, qual é a situação geral desses quintos, especificamente desse período, né? Os sindicatos, vocês lembram, né, todos aí no país todo, moveram várias ações para conseguir a incorporação desses quintos por via judicial, né? Paralelamente, uma ação individual chegou ao Supremo Tribunal Federal e na decisão, né, final sobre o tema, o ministro Gilmar Mendes, né, e a Corte, né, decidiu que esses quintos eram indevidos. Houve toda uma discussão sobre o corte, sobre a devolução de dinheiro e na movimentação ali dos sindicatos da FENAJUF, isso evoluiu para uma modulação dos efeitos, que é o que está vigente hoje, e essa modulação define que, né, quem tem esses quintos transitados em julgado não tem corte e eles permanecem normalmente na folha. Quem não tem sentença transitada em julgado, ou seja, teve incorporação via administrativa ou judicial sem trânsito em julgado, serão absorvidos por reajustes futuros. No caso da gente em Pernambuco, né, a gente está conversando com vários sindicatos do país todinho, todos estão mobilizados tentando evitar essa absorção, mas no caso da gente em Pernambuco, o sindicato à época moveu 4 ações judiciais, né, para buscar a incorporação desses quintos, uma para cada tribunal. Então, a ação da Justiça Eleitoral, né, dos colegas da Justiça Eleitoral e da Justiça do Trabalho chegaram a bom termo, tiveram sentença judicial favorável transitada em julgado. Esses colegas começaram a execução desses títulos lá atrás e permanecem fora dessa discussão de absorção. Qual é o problema específico da Justiça Federal e do TRF? É que os processos da Justiça Federal e do TRF tiveram uma série de incidentes aí processuais que retardaram o trânsito em julgado, né? Retardaram a decisão. Então, o que é que tem hoje? Não tem sentença favorável transitada em julgado. Tem já a aplicação dos efeitos, né, da modulação da ação do Supremo Tribunal Federal. Buscou avaliar o que tinha acontecido nessas ações para que parte da nossa base de filiados tenha sentença transitada em julgado, e a outra parte não, né? Através da assessoria jurídica atual, são processos antigos, né? A gente verificou aí no andamento e o que há, né, de visível no relatório, vocês vão receber isso aí por e-mail também, é que houve uma série de recursos protelatórios pela AGU e incidentes processuais que levaram o processo a uma demora maior do que os outros. E nessa demora sobreveio a decisão do Supremo Tribunal Federal determinando a absorção de quem não tem trânsito em julgado. Então hoje no Sintrajuf, Pernambuco, os nossos filiados da Justiça Federal e do TRF não têm sentença transitada em julgado e estão passíveis dessa absorção dos quintos pelo reajuste salarial de agora. Nesse momento é importante destacar a movimentação do sindicato, do Sintrajuf aí, dos outros no país todo. Cada estado tem uma situação diferente. Tem estado em que o sindicato retirou as ações, todo mundo é administrativo. Tem outros que têm uma sentença única a favor de toda a categoria. Então é diversa a situação de cada estado, mas em Pernambuco a gente está com esse problema na Justiça Federal e no TRF e tem feito uma movimentação, né, bastante longa já para evitar essa absorção. Bem mais recente, né, a gente precisa destacar que houve uma movimentação da FENAJUF e dos sindicatos já no Supremo Tribunal Federal, quando da elaboração do projeto de lei, né, do anteprojeto de lei de reposição salarial. Brigamos por isso dentro do Supremo e o Supremo não acatou o pleito da categoria, enviou o PL sem, né, o dispositivo que excluía os quintos dessa absorção, né? Isso foi uma derrota, foi uma posição, né, horrível do Supremo Tribunal Federal que piora a situação de injustiça criada por ele. Paralela a essa atividade, né, parlamentar que só começa em fevereiro, e isso coincide com a folha que acontece agora em fevereiro, a primeira parcela do reajuste incide na folha agora de fevereiro, né? Fevereiro de 2024 e 2025 teremos outras 2 parcelas, né? Administrativamente buscamos aí todas as formas
para evitar essa absorção. Estivemos reunidos com o presidente do TRF, doutor Edilson, expusemos a situação de injustiça, a necessidade de se preservar esses quintos, defendemos a não absorção, porque o PL que foi aprovado ano passado trata de mera reposição parcial da inflação, não é um ganho salarial, portanto não há ganho indevido dos servidores, né, de recursos, e defendemos isso perante o presidente, que ele, em não concordando, consultasse o Conselho de Justiça Federal para definir se de fato deveriam ser absorvidos ou não, seguindo e defendendo junto ao Conselho também a não absorção. Como eu disse, o presidente do TRF determinou a absorção independente da consulta ao CJF. Ontem, segunda-feira, o CJF emitiu um ofício circular determinando essa absorção. Mas antes desse ofício circular, a gente apresentou um outro requerimento ao TRF. Seguindo o exemplo do TRE do Amapá, né, apresentamos o pedido para que o presidente use a autonomia do sindicato, do tribunal, e estude a possibilidade de aplicar, entendendo assim, como está caminhado nesse sentido, né, aplicar a absorção na última parcela do plano salarial, né, que aconteceria em fevereiro de 2025. Aguardamos o deferimento desse pedido, porque isso permite, inclusive, né, o tempo do legislativo de conseguirmos a medida legislativa que afaste definitivamente a hipótese de absorção. Bom, colegas, esse era para ser um informe bem telegráfico, né? Eu estou falando bem rápido e já vai bem extenso, né? É um assunto bem delicado e bem complicado e a gente, né, compreende perfeitamente o nível de indignação dos colegas em saberem que, depois de tanta luta para conseguir a reposição salarial, a gente chegar no mês de fevereiro, no momento de receber, e parte dos colegas não terem essa reposição pela absorção desses quintos, né? Essa indignação, né, move a ação do sindicato por todos os meios para tentar evitar essa absorção. E continuamos assim. Ontem, segunda-feira, tivemos uma reunião longa com o CNJ, né, com a desembargadora assistente da presidência e com o juiz secretário-geral, e um dos pontos principais, né, da conversa foi essa da absorção dos quintos. Tentaremos algo no CNJ para evitar isso e achamos que é possível, mas infelizmente na via judicial foi isso que aconteceu no sindicato e é essa informação que a gente tem. Infelizmente os colegas da Justiça Federal e do TRF estão nessa situação, né, e eu me dirijo especificamente aos que são filiados ao sindicato.